Olá pessoal, estamos de volta. Vamos dar continuidade ao vídeo anterior que falamos sobre a questão do censo. Vimos que o censo, segundo as narrativas bíblicas, era algo legal instituído por Jeová, o Deus hebreu, e que o censo tinha natureza obrigatória para os hebreus. Os hebreus tinham que pagar obrigatoriamente o censo, sob pena de sofrerem uma praga ou pragas por parte do Deus hebreu. Não pagar o censo significava que aquele hebreu poderia sofrer uma praga. E vimos que é claro e evidente que isso não partiu de Deus algum. Não existia Deus algum nessa história. O que vemos claramente é que quem escreveu esses contos com esses ditames simplesmente queriam impor o medo à massa. Era fazer com que a massa pagasse impostos sem reclamar, pagasse os impostos de forma voluntária. Então, o escritor, ele passa essa ideia de que o censo ia gerar os impostos, né, lógico, ele não era algo ruim, ele vinha de Deus, e era uma ordenança de Deus. Então, o pobre miserável que pagava o imposto, ele, partindo dessa concepção, ia dar o imposto de forma mais voluntária possível, e achava que estava agradando a seu Deus. E, como nós vimos, o rei, aquele que impõe os impostos, ele tem de ser respeitado da mesma forma que as pessoas respeitavam a Deus. Nesse segundo vídeo, ficamos também para resolver aquela questão das duas passagens. Uma que dizia que quem havia incitado Davi foi Jeová, e uma outra passagem de um outro escritor que dizia que quem havia incitado Davi teria sido Jeová. Um, um dizia que foi Jeová, o outro dizia que foi Satanás. Como disse, não há contradição nessas duas passagens. É verdade. Há muitas passagens bíblicas que podemos ver como sendo contraditórias. Mas posso afirmar dessa vez que não há nenhuma contradição nestas, pelo menos quando nós a analisamos à luz de outros textos. Sim, os cristãos, como não poderia ser diferente, afirmam que não há contradição, mesmo nessas duas passagens. São muitos os argumentos que diferentes correntes cristãs e religiosas apontam para harmonizar essas duas passagens, evitando assim que a Bíblia se contradiga. E para eles, a Bíblia nunca se contradiz, vez que é a inspirada palavra de Deus. É a partir dessa concepção, né, dos cristãos, né, de que a Bíblia é a palavra de Deus, então não pode contradizer, podem é, negar fatos que anteriormente havia afirmado. É, eles aplicam a chamada hermenêutica, ou exegese, né? É fixar a ideia de que a Bíblia não pode se contradizer. Você tem de interpretar a Bíblia de forma que ela não se contradiga. Você pega uma passagem e ela dizer uma coisa e outra ela dizer outra, você tem de harmonizar esses textos. Não pode deixar ou pensar que a Bíblia está dizendo coisas contrárias. Veja que absurdo. Então, com base em quê, né? Com base numa lenda. E imaginar que esse livro é um livro de origem divina.
Isso é interpretação? Entretanto, as argumentações apresentadas pelos cristãos para retirarem essa contradição não têm fundamentação bíblica e nem lógica. Quando lemos a Bíblia, devemos ter em mente que os hebreus, as personagens, nos contos do Velho Testamento, não tinham conhecimento de diabo ou Satanás algum. Veja que quem nos informa que foi o diabo quem citou Davi é o escritor. A personagem Davi e o povo não sabem disso. Vocês percebem? Essa situação do censo de Davi, a presença do diabo e Jeová por detrás, é a mesma situação presente no texto de Jó. As personagens do conto de Jó, inclusive o Jó, não sabem que há um diabo por trás daqueles acontecimentos. Só quem sabe da presença do diabo somos nós, os leitores, e o escritor do livro de Jó. A mesma situação acontece aqui. Quem sabe da presença do diabo somos nós, os leitores, e o escritor que escreveu esse conto de Davi. E quem Davi e o povo entendiam que estavam fazendo aquelas coisas? Para eles, quem fez tudo foi Javé. E de fato, o texto nos mostra que Javé usou de um anjo de nome destruidor para matar ou causar um flagelo que só cessou após Davi oferecer sacrifícios para apaziguar o furor do Deus hebreu. Essa história do censo, se vocês lerem os relatos, diz que Davi comprou um terreno, um local, e erigiu, ou ergueu, um, um, um local em que se fazia sacrifícios, né? E lá ele ofereceu, comprou bois, e ofereceu em sacrifício esses animais ao Deus hebreu. Só depois que Davi oferece esses sacrifícios é que o Deus hebreu se acalma e pede que o anjo pare de matar. Essa mesma situação, vocês devem lembrar, aconteceu com Jó. Quem sabe da existência de Satanás no conto de Jó só são os leitores de seu livro, que somos nós. Jó, a personagem, não tem a mínima ideia da existência de diabo ou Satanás algum. Da mesma forma que Davi nesse conto. Não tem a mínima ideia de que Davi e o povo, e quem estava causando tudo aquilo era um anjo de nome Satanás. Eu vou explicar por que os textos nos mostram que as personagens não têm ideia da presença desse Satanás ou diabo. Sim, os antigos hebreus não atribuíam os males que lhes sobrevinham a outro ser. Desculpa, eu pulei aqui, viu? Jó, pulei aqui, desculpa. Tanto que em toda a narrativa, Jó acredita que quem lhe causou todo aquele mal fora Jeová. Na narrativa de Jó, a narrativa de Jó termina, e ele, desculpem, a narrativa termina e Jó continua achando que foi o próprio Jeová que tinha causado todo aquele mal que veio sobre ele. Sim, os antigos hebreus
não tinham ou não atribuem os males que lhes sobrevinham a outro ser. Todo bem ou todo mal que lhes viessem eram vistos como vindos da parte de Jeová. Para um hebreu, antigo hebreu, o mal e o bem eram obras de Jeová. Jeová era o causador do bem e do mal. Não existia um ser que criava o bem e o mal, a não ser Jeová, na concepção dos antigos hebreus. Era inconcebível para um hebreu imaginar que males estavam sendo feitos por outro ser. Só os deuses poderiam causar mal. Esta era a concepção dos hebreus. Para causar mal, é preciso que alguém tenha poder. E os hebreus, os antigos hebreus, só viam como tendo poder Deus Jeová. Eu digo o Deus Jeová porque, repito, estamos analisando passagens em que o escritor quer criar uma atmosfera de monoteísmo. Mas, na realidade, os hebreus imaginavam que o mal e o bem eram obras dos seus deuses, não era do Deus Jeová. Jeová era apenas um entre os vários deuses que eles acreditavam e que eles adoravam, certo? Então, quando vocês ouviram eu falar de Deus, entenda, estou me referindo nesse contexto monoteísta criado pelo escritor. Pois bem, o mal e o bem eram obras dos deuses que os hebreus adoravam. Não só dos hebreus, mas de todo aquele povo ali, vizinho dos hebreus. Eles atribuíam o mal e o bem aos seus deuses. Assim, quem citou Davi foi Jeová através de Satanás, da mesma forma que aconteceu com Jó. Entenderam? Quando o livro diz que foi Jeová quem citou Davi a fazer o censo, e um outro personagem, ou aliás, desculpe, um outro escritor diz que foi Satanás, na verdade, eles querem dizer que Jeová incitou o diabo, esse anjo, que lhe servia como um emissário, um subordinado, a incitar Davi, da mesma forma que nós vimos lá no livro de Jó. No livro de Jó, você vê, se vocês perceberem, o verbo incitar é usado por Satanás. Satanás diz lá claramente, o diabo diz que Jeová estava o incitando para que ele fosse tragar Jó sem motivos. Perceberam? O texto de Jó diz que Jeová incitou o diabo a causar ou a tragar Jó sem motivos. Da mesma forma, nós vimos esse mesmo contexto na história de Davi. O Deus Jeová, o Deus hebreu, ou os deuses, ele incitou o diabo para que este fosse e causasse, entre aspas, um mal a Davi e ao povo. Entenderam? É essa ideia que o escritor de Samuel diz e que o escritor de Crônicas diz. Quando um fala de Satanás, outro fala de Jeová, quando nós conjugamos os dois textos, eles vão cair no mesmo enredo da história de Jó. Mas agora, vou dar para vocês uma nova visão dessas duas passagens. Eu sei muito bem que os estudiosos eles interpretam essas duas passagens como situações ou momentos diferentes da cultura dos hebreus. Ou seja, há aqui a passagem que fala que foi Satanás e a passagem que foi Jeová, elas, segundo os estudiosos, indicariam momentos diferentes de amadurecimento do monoteísmo dos judeus ou dos hebreus. Eu entendo essas duas passagens assim, certo?
Mas eu mostro para vocês, estou mostrando para vocês que existe essa interpretação de muitos estudiosos que interpretam que um texto foi feito no momento em que os hebreus ainda não tinham sido influenciados pelo zoroatrismo dos persas. E esse texto seria o mais antigo, ou essa tradição oral que mais tarde foi transformada em escrito, ela, ela foi produzida num tempo, ou ela refletiria a época em que os hebreus ainda tinham é, a ideia do mal e do bem na pessoa do Deus hebreu. Já a outra passagem que diz que foi Satanás, ela refletiria é, a época em que os hebreus teriam sido influenciados pela cultura dos persas por meio do zoroatrismo. Dizia que havia dois deuses em polos opostos que guerreavam entre si, um pelo bem e outro pelo mal. Satanás no Velho Testamento é apenas um emissário de Javé. O diabo é usado por Javé como causa acusador, um instigador. Há quem diga também que ele funciona como um advogado, um procurador, certo? Podem, vocês olharem na internet, vocês vão ver os crentes dizendo que o diabo também funcionava como um, um promotor de acusação, um advogado de acusação. Bom, como disse, o diabo é usado por Javé como acusador, um instigador das pessoas, no caso os hebreus, daí o significado da palavra Satanás. Satanás só aparece como ser perverso e cruel no Novo Testamento, pois os cristãos do primeiro século inventaram que ele era a serpente presente no jardim do Éden. O diabo, como um ser atuante e praticante desse mal que ele tanto quer causar na humanidade em virtude do pecado que ele havia cometido desde o princípio, ele só é visto dessa forma no Novo Testamento. Essa ideia que está presente no Novo Testamento não está presente nos escritos do Velho Testamento. São concepções diferentes e de épocas também diferentes. Por isso, de elas serem diferentes. Como todos os males que vemos acontecendo com os hebreus e outros povos eram creditados a Jeová, os cristãos não aceitavam isso, porque achavam que Jeová era bom e não mal. Os cristãos criaram uma ideia nova de Deus, diferente da ideia que os hebreus tinham. O, a existência desse Deus, os cristãos foram buscar no Velho Testamento. Buscar a ideia de Deus no Velho Testamento e a modificaram a sua realidade. Certo? O Deus do Velho Testamento é um Deus cruel, sanguinário, vingativo, assassino, maldoso, mentiroso. Já o Deus do Novo Testamento é quase que totalmente diferente desse outro Deus, embora ele também seja um criminoso no Novo Testamento. O Deus do Novo Testamento também comete muitos dos erros que são cometidos pelo Deus do Velho Testamento. O Deus do Novo Testamento também mata, também mente, mas não o vemos fazendo essas coisas de forma tão frequente como o vemos fazendo no Velho Testamento. E a justificativa parece também ser muito evidente, né? O Velho Testamento é uma realidade totalmente adversa da realidade do Novo Testamento. O Velho Testamento é praticamente um momento de puro barbarismo. É, as guerras, os conflitos eram mais intensos no Velho Testamento, né? Que no Novo Testamento, na época do Novo Testamento.
Existia, é claro, conflitos, guerras, sempre existiu, né? Guerras e conflitos sempre existiram. Mas eu quero dizer que no período da antiguidade dos hebreus, esses conflitos, essas guerras eram mais constantes. Está mais próximo, né, daquele estado primitivo da humanidade. Praticamente era um mundo quase que sem lei, né? As poucas leis que haviam eram leis primitivas, grotescas. Assim surge o dualismo cristão, a luta entre o Deus do bem, Jeová, e o Deus do mal, Satanás. Os cristãos se inspiraram no zoroatrismo persa. Aí vai haver muitos cristãos que vão dizer que não, que é mentira, e vai haver suas justificativas, certo? Mas é evidente a presença da ideia do zoroatrismo na ideia cristã, na ideia cristã. Mas essa, mas essa história do censo tem um outro motivo escondido. Como eu falei, que em toda essa questão que eu falei, né? E na verdade foi Jeová que havia incitado o diabo para manipular Davi e fazer com que ele fizesse o mal do censo, porque nós sabemos que não havia mal nenhum em fazer censo. O censo era uma ordenança do próprio Deus Jeová, certo? Mas nós vamos agora analisar por uma outra perspectiva essa questão. Os livros de Samuel e Crônicas são escritos modernos e não antigos como muitos pensam que são. Os contos em suas páginas não foram escritos no momento em que eles supostamente ocorreram. Repito, vai haver cristãos que vai dizer que não. Essas duas passagens também é entendida pelos estudiosos como essa parte do texto eu vou falar o que eu já havia dito, certo? Essas duas passagens também é entendida pelos estudiosos como sendo escritos em que os hebreus teriam sido influenciados pelo zoroastrismo persa. A passagem mais antiga teria sido escrita por um hebreu que ainda acreditava que todos os males e mazelas que seu povo sofria eram causadas por Jeová. Daí dizer que fora Javé que teria incitado a Davi a fazer aquele censo. Já a passagem que diz que fora Satanás que teria incitado a Davi teria sido produzida por um hebreu que veio do exílio e que já havia comprado para si a crença ou a ideia de que o diabo e Javé eram inimigos, ou seja, esse hebreu bebeu da fonte do zoroatrismo dos persas. Essa é a ideia que os estudiosos têm dessas duas passagens. Elas refletem momentos diferentes da cultura hebreia, depois que eles adentraram na Babilônia e ficaram sob o domínio dos persas. Como dissemos, os censos se prestavam para arrecadar impostos ou recrutar homens para a guerra, as guerras. O escritor dessa passagem interpretou os contos orais antigos dos hebreus e disse que Davi havia pecado quando realizou o censo. O povo não via demônio Satanás nenhum em suas histórias. Quem o introduz nos contos são os escritores. O povo, como já dito, acreditava que todos os males eram oriundos de Javé. Não estou dizendo que o povo não acreditava em demônios, porque quando nós estudamos diversos estudos em diferentes escritos de diversos estudiosos por aí, nós vamos ver que a, a ideia de demônios, de deuses, está presente em toda a cultura, né? Algumas mais fortes, em outras menos fortes. Essa ideia era mais forte em uma do que em outras culturas.
Mas em todas elas, quem tinha o poder de fazer tanto bem quanto mal eram os deuses e não os demônios. Os demônios, quando o faziam em segundo plano, sob a influência desses deuses. O povo, como já dito, acreditava que todos os males eram oriundos de Javé. Os escritores entendiam que, para fazer o mal, Javé usava de anjos e ou demônios que podiam afligir males às pessoas. O que aconteceu foi que Davi realizou um censo para arrecadar mais impostos sobre um povo que já pagava pesados impostos. Daí o escritor retratar essa arrecadação de impostos realizada por Davi como tendo sido um pecado. E é nisso que residiu o seu pecado, ou seja, o pecado de Davi. Ele, o povo já pagava impostos demais. E Davi foi e aplicou um novo censo exigindo mais impostos do povo. Entenderam? Quando vocês lerem as passagens da Bíblia, vocês sempre observem esses detalhes, que o escritor ele relaciona fatos que aconteceram, mistura esse fato a lendas do seu povo e aparentemente cria uma nova narrativa em cima da ideia do monoteísmo. Entenderam? Os reis hebreus, como todos os outros, eram cruéis e assassinos quando o assunto era arrecadar impostos. Todo rei era assim. O imposto é que mantia a regalia dos reis. Então, para manter essa regalia, outros tinham que sofrer. Eles queriam manter seus luxos e, para tanto, era preciso explorar aqueles que lhes eram submissos. Entenderam, pessoal? É isso aí, pessoal. No próximo vídeo, terceiro vídeo, falando sobre Jeová, o diabo e o censo, nós vamos continuar a tratar de forma um pouco mais profunda essa questão do censo, Jeová e o diabo. Dê seu like, seu dislike se for o caso. Se inscreva no canal, partilhe o canal, divulgue o canal, comente no canal e até a próxima, pessoal.